Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, e nós vamos ler os versículos 28 a 30. João 19, 28 a 30. A mensagem dessa manhã é: está consumado, está consumado. João 19, de 28 a 30. O material, se chegou aí a tempo, pode projetar também, Neto, aí na tela, onde os irmãos poderão acompanhar os tópicos dessa pregação. João 19, 28 a 30. Pode colocar aqui também aqui no vídeo, que nos ajuda a poder acompanhar. Leiamos então, irmãos. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu quero aqui me reportar a esse texto, embora sabendo que hoje pela manhã celebramos a ressurreição, mas não haveria naturalmente, evidentemente, ressurreição se não houvesse a morte. Morte não de Deus, Jesus na sua figura divina, uma vez que teologicamente, biblicamente falando, ele apresenta duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, o que morre não é a natureza divina, porque Deus não pode morrer, mas a Jesus enquanto homem, este sim, morreu. E na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, não é? E de fato nós temos essa morte registrada pelos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos e Lucas. E eles narram com detalhes, desde a prisão até a ressurreição de Cristo. Mas é um ponto fundamental do cristianismo, a morte de Cristo. Porque através da sua morte, e não se trata aqui do fato porque morreu numa cruz, mas aquele que morreu na cruz. Porque a crucificação era uma pena capital romana, embora não foi criado pelos romanos, povos antigos já praticavam de forma muito atroz, mas os romanos fizeram em grande escala a crucificação. Na tomada de Jerusalém, pelo general Tito, muitos foram crucificados, a ponto de Joséfo, o historiador judeu, dizer que faltou madeira em Roma, faltou madeira naquelas redondezas para que se crucificasse gente. Então nós percebemos, irmãos, que essa morte de Cristo nos deu vida. É através da morte e ressurreição de Cristo Jesus e a perspectiva também de sua volta, do seu retorno, que nós temos, junto com o seu nascimento, as bases fundamentais da história do cristianismo. Que não se trata de uma religião, mas se trata de seguir uma pessoa, de seguir o Cristo, e não o Cristo morto, não o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado, o Cristo que reina plenamente, o Cristo que hoje está de forma soberana e maravilhosa, reinando. Mas, irmãos, quando nos reportamos a esse fato aqui da crucificação, lembramos que foi de forma muito dolorosa esse sacrifício de Cristo, porque era alguém que tinha todas as condições de livrar-se daquela condição. Era alguém que não tinha pecado algum, nenhum erro foi-lhe imputado. Até Pilatos, na sua atitude de lavar as mãos de forma artística até,
mas querendo se eximir da culpa. Não viu dolo, não viu culpa alguma nele. Mas percebemos, irmãos, que ali ele permaneceu. Aliás, ele foi até a cruz. Nós notamos isso claramente quando nós vamos lendo os evangelhos, Jesus não correndo da cruz, mas ele indo até a cruz. Ele faz questão de ir a Jerusalém. Ele vai até a cruz e permanece na cruz. E na cruz ele entrega, não foi-lhe tirada a vida, ele entrega o seu espírito. Ele entrega a sua vida de forma voluntária, de forma substitutiva, porque aquela cruz era minha e era sua. Mas ele foi até a cruz e permanece nela, entrega a sua vida. E vendo, diz o versículo 30, que ele, vendo que tudo estava já cumprido, até aquele momento em relação às profecias, ele dá esse brado de vitória, está consumado. Está consumado é um brado de vitória que na língua grega era tetelestai, ou seja, tudo está cumprido. Não há mais o que se fazer agora. E não era um brado de derrota, era um brado de vitória, nós vamos ver um pouco mais adiante. Então esse é o contexto do texto, irmãos. Esse é o contexto desse texto que narra esse brado de vitória está consumado de Cristo Jesus na cruz. E nós temos algumas razões de trabalhar com essa palavra grega, tetelestai, porque em grego significa tudo está consumado de fato, completamente pago, totalmente quitado, ou seja, não há dívida alguma mais, perfeitamente finalizado, concluído, realizado, cumprido, concretizado. E é uma expressão de exultação e de triunfo. De triunfo, é um brado de vitória. Na história brasileira e mundial, alguns discursos e algumas frases, elas ficaram na memória nossa. Ficaram dentro da história que fez questão de registrar frases interessantes dos seus heróis. Mas, irmãos, para nós que seguimos o Cristo ressuscitado, essa frase aqui, ela é muito superior e faz toda a diferença em nossa vida. Está consumado, tudo está cumprido. Então, todas as vezes que você perceber na história da igreja, na história da sua vida, da minha vida, nós possamos perceber a importância dessa frase. E há um primeiro aspecto que nos conduz a pensar e a afirmar, porque tudo está consumado. Tudo está consumado, pois em Jesus as profecias foram cumpridas. Tudo está consumado porque Jesus cumpriu as profecias. É interessante notar que essas profecias, todas as profecias que nós chamamos messiânicas, ou seja, que apontavam para o Messias, exatamente conforme haviam predito os profetas no Antigo Testamento, essas profecias foram cumpridas. Todas elas. Nós percebemos que do ano 1000 até o ano 500 antes de Cristo, aproximadamente, durante 5 séculos, os profetas do Antigo Testamento falaram sobre vários acontecimentos que ocorreriam na vida do Messias. Talvez não tendo a dimensão, porque um chegava e dizia em alto e bom tom, na sua profecia, no exercício da sua profecia, dizendo: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão de Emanuel, Deus conosco. O seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Talvez não se tinha a dimensão daquele profeta, daquilo que ele estava falando, embora Israel já esperava assim, a vinda de um Messias. Mas nós percebemos, irmãos, que essas profecias foram cumpridas em Cristo Jesus. Todas elas. Tudo está consumado porque Jesus veio cumprir as profecias. Não foi uma promessa de Deus que não se cumpriu, até porque as promessas de Deus, todas elas se cumprem.
As promessas humanas, as promessas de cunho político partidário, as promessas que às vezes nós fazemos a nós mesmos e talvez aos outros, podem ser de boca para fora, mas as promessas de Deus em Cristo Jesus, todas elas se cumpriram. Todas elas. Então tudo está consumado, meus irmãos, porque Jesus cumpriu as profecias. Jesus cumpriu aquilo que se falou dele. Coisa maravilhosa. Por isso que a vida dele foi direcionada por esse Deus, e ele chamava de Pai, de fato. Ele disse: eu não tenho uma autonomia enquanto estou nesse corpo humano, porque o Pai é que direciona o meu ministério, e foi do agrado do Pai de que ele cumprisse todas as profecias, inclusive indo até a cruz. Mas, irmãos, percebemos que tudo está consumado, porque também Jesus promoveu a nossa redenção. Tudo está consumado porque em Jesus nós temos redenção eterna. E percebemos isso quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, o versículo 14. Ele diz: Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removendo, riscando, pagando, quitando, como nós vimos aqui, o tetelestai, quitando totalmente, encravando essa dívida na cruz. Na cruz, tudo foi pago na cruz. E nos promoveu uma redenção maravilhosa. Eu e você, nós não tínhamos condição de pagar. Pense em alguém que hoje, nesse tempo difícil, e sempre foi, mas hoje parece que mais ainda, onde o nosso poder de compra, como já falamos, ele é esmagado. E as pessoas endividadas, e pode ser que alguém chegue e diga: mas eu estou com uma dívida impagável, não tenho condição nenhuma, nem o famoso empréstimo posso tomá-lo. E aí nós percebemos que, em contrapartida, não é o caso aqui específico de Jesus Cristo na cruz, porque ele pagou a nossa dívida, porque nós não tínhamos condição de quitá-la. Era impagável, mesmo que quiséssemos. Mesmo que humanamente tivéssemos, quem sabe, o argumento das condições necessárias, não eram aceitáveis. Porque nós não tínhamos condição. A nossa justiça, a nossa vida, não tínhamos condições de quitar essa dívida. A dívida do pecado, que muita gente não entende muito bem, nem vai entender, porque só aquele que é alcançado pela graça de Cristo, só aquele que o Espírito Santo, através de uma não resistência do coração, vai entender o que é de fato essa queda e esse pecado original. Porque as pessoas argumentam, até quem sabe, de forma plausível, humanamente falando: qual é a culpa que eu tenho, pastor? Se Adão e Eva erraram, eu não estava lá. E nós sabemos perfeitamente que, como um vírus, uma doença, se alastrou por toda a humanidade devido à queda daquele casal que foi feito, de fato, para que vivesse ali plenamente e dali pudesse experimentar da presença divina. Mas o que eu quero colocar aqui para os irmãos é que esse pecado, essa queda original, esse pecado original, não pegou Deus de surpresa em hipótese alguma. A cruz, irmãos, não foi um remédio, entenda isso, crente. Não foi um remédio de Deus, assim, um paliativo. Como se ele percebesse: e agora o que é que eu vou fazer? Uma vez que o homem, infelizmente, pecou. Não! Dentro dos propósitos de Deus, coisas que nós não sabemos com essa mente finita, com essa mente limitada que nós temos, já aprove a Deus em sua soberania que nós fôssemos salvos por Cristo Jesus. O Cordeiro viria.
e promoveria eterna redenção. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 12, ele diz: não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, o sangue de Cristo. Ele entrou no Santo dos Santos, onde os sacerdotes só entravam uma vez no ano, e uma vez por todas, não se entra mais. Ele entrou de forma definitiva, ele foi e ocupou a mesma função de sacerdote, sendo também a própria oferta, e entrou uma vez por todas e obteve eterna redenção. Obteve eterna redenção. Meus irmãos, não existe uma redenção limitada. Não existe uma redenção incompleta em Cristo, não. Não existe uma redenção temporária. Não existe uma redenção apenas para esta vida aqui, terrena. Ela é eterna. Ela começa aqui e parte, aliás, ela começa na soberania de Deus, nos propósitos de Deus, nos alcança aqui e ela aponta para a eternidade. Por isso que vida cristã, ela não termina aqui em hipótese alguma. É uma redenção que tem valores eternos. Por isso que cada vez que a igreja, ela alcança a sua missão, ela cumpre a sua missão, ela está trabalhando com valores eternos. Uma decisão de alguém, ou alguém alcançado pela graça de Cristo, é um alcance eterno. São valores eternos e não valores temporais. Então tudo está consumado, pois Jesus promoveu eterna redenção, meus irmãos. Tudo consumado, porque a redenção já foi nos dada, já está à nossa disposição. E aqui, muitos provaram e têm provado dessa redenção. Pastor, tem algumas vezes a oportunidade que nem todos têm. Às vezes a gente está diante de um casamento, mas só a gente ou quem estiver mais próximo vê o rosto dos noivos, emocionados alguns, daquele momento sublime, de poderem estar dando-se um ao outro em casamento. Mas irmãos, talvez no mesmo dia também, nós percebemos alguns irmãos num centro de terapia intensiva, numa CTI ou UTI, e ali naquele leito, tem um crente, uma crente. Ali tem um irmão, uma irmã. Que ela persiste, mesmo diante de um agnóstico, mesmo diante da fragilidade da doença que lhe toma o corpo. Como já ouvi dizendo a alguns dos nossos queridos irmãos: pastor, eu estou tão bem. Eu estou tão ciente do que eu creio em Cristo Jesus. Eu sei que se eu partir daqui, eu estarei com Jesus. No tempo que Ele quiser, pode me levar. Irmãos, é um presente para pastor da gente sair pulando. A gente vai confortar e sai confortado. Porque isso, de fato, é que faz diferença. As celebrações das conquistas dos bens humanos são boas. E nós celebramos, nos alegramos. Quando uma bênção de caráter material é contada, mas meus irmãos, quando nós ouvimos isso, percebemos claramente que nós não temos em nosso coração uma utopia, uma religiosidade apenas porque foi nos passada. Não, nós temos uma convicção dada pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. Por isso a eterna redenção está consumada, porque Jesus promoveu eterna redenção. Mas irmãos, por último, um terceiro e último aspecto, tudo está consumado, pois o diabo foi vencido, o nosso arqui-inimigo. E quando eu trago isso, não trago no aspecto do dualismo da filosofia grega e de outros povos, mas muito mais os gregos, que viam a luta do bem e do mal, do certo e do errado, não é? Da divindade e daquilo que não era, da humanidade. Não.
Porque nós sabemos perfeitamente que Deus é infinitamente superior a um poder satânico que tem o seu poder, mas não se compara. Até porque foi criado por aquele que é Deus, na sua natureza angelical, e que foi deturpada, como nós temos registro das Escrituras. Não se trata de um dualismo, mas nós percebemos que tudo está consumado, pois o diabo foi vencido, porque através da morte, nós percebemos que o pecado trouxe a morte, e esse projeto, ele foi arquitetado pelo diabo. O projeto de falência, porque é isso que ele promove. Tentar que os projetos de Deus sejam falidos. Por isso que ele imita muito bem algumas coisas que Deus faz ou tenta imitar. Por isso que ele conhece muito bem a forma, muitas vezes, de Deus agir. Por isso que ele conhece muito bem as Escrituras, que cita em determinado momento, como na tentação de Cristo, para que o próprio Cristo fosse ali tirado do seu caminho da cruz. Mas, meus irmãos, nós percebemos que em Colossenses capítulo 2, versículo 15, no versículo 14, nós percebemos lá, lemos aqui, de que Jesus cravou na cruz a nossa dívida e riscou com o sangue dele, está pago, não há dívida mais alguma, não há mais o que fazer. Por isso que as religiões, os segmentos religiosos, que dizem que você tem que fazer algo mais para ser salvo, eles não devem ser ouvidos. Eles devem ser anátema. Por quê? Porque eu não posso e nem você fazer mais nada. Mas no versículo 15 o apóstolo Paulo diz, olha, Jesus despojou os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando definitivamente deles na cruz. Na cruz. Jesus despojou, ele quebrou. Ele pegou, como disse Spurgeon num dos seus artigos, de suas mensagens, na realidade, não tinha esse nome artigo, era mensagem escrita que Spurgeon fazia e que eram lidas lá na sua igreja, na sua paróquia, né? Em Londres. Ele pegou o arco, o dardo inflamado do diabo e quebrou na sua coxa. Ele venceu, ele despojou. Ele saqueou aquilo que Satanás, com seu poder limitado, infame, queria saquear as nossas vidas. Ele foi até lá e retirou, de certa forma, quando ele diz que despojou, ele trouxe de volta para Deus as nossas vidas que pertencem a Deus. Ele despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. A ideia, irmãos, do apóstolo Paulo, possivelmente, quando ele fala sobre esse expôs publicamente, é que na antiguidade os generais, quando eles vinham das guerras, das conquistas, principalmente os generais romanos, eles faziam com que os seus presos de guerra, escravizados, desfilassem ou pelas ruas de Roma. E ele, numa carruagem, em alto e bombrado, ele dizia, vite, 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 ou seja, venci, venci, venci em latim. E alguns mesmo sabendo, nós sabemos disso, que o latim era a língua romana, mas o grego sempre, teimosamente, ele persistiu como um idioma ali marcante, tanto é que no Novo Testamento nós não temos ele em latim. Temos em outros segmentos, como a Vulgata, mas foi através do grego. O poder da língua grega, a influência da língua grega, e alguns diziam tetelestai. Tetelestai, tetelestai, ou seja, está consumado, eu venci, porque está consumado. Era um brado de vitória, como falamos.
E quando Paulo narra isso aqui, possivelmente ele tinha isso em mente. Despojou e expôs publicamente. E dando brado de vitória, eu venci, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Triunfando, o verbo usado, definitivamente deles, aonde? Na cruz. Na cruz. É uma vitória, por isso que o apóstolo Paulo diz que é loucura. A loucura da cruz. Porque como é que pode alguém que morre da vida? Como é que pode, através de uma cruz, se trazer triunfo? Mas louvado seja Deus, porque não permaneceu na cruz. Ele desceu da cruz, foi sepultado. E no dia como o de hoje, como diz o Evangelho de Mateus, o texto que lemos, no raiar do primeiro dia da semana, do domingo, aquela pedra foi removida e Jesus saiu vitorioso daquele túmulo e permaneceu aqui, segundo nós temos relato das Escrituras, por cerca de 40 dias com seus discípulos. E foi assunto aos céus. E aquelas 500 pessoas, aproximadamente, que estavam ali na sua partida aos céus, de cabeças erguidas, ouviram de seres angelicais: esse Jesus, que está sendo assunto aos céus, subido aos céus, ele há de vir, assim como vocês estão vendo ele subir. Ou seja, Jesus, claramente, ele não está mais na cruz, a cruz está vazia. Se você for a Jerusalém, ele não está no túmulo, nem você vai ver escrito lá, aqui jaz, não, porque o túmulo está vazio. E ele hoje reina plenamente e há de voltar para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, irmãos, o escritor diz: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte dele, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, Satanás. E de fato venceu. E é vitorioso, é vencedor. E consumou todas as coisas, cumprindo as profecias, providenciando eterna redenção e vencendo o diabo. Vitorioso é. Louvado seja Deus, irmãos. Então, nessa manhã de domingo, meus queridos, porque está consumado, e consumado está, não há o que acrescentar nem tirar da perfeita obra de Cristo Jesus, não. Não há o que se acrescentar e nem retirar. Porque é assim que alguns segmentos fazem. Ou acrescenta, além de Cristo, mais. É preciso um pouco mais. É preciso mais alguém. Ou retira. Não, ele não tem todo esse poder. Mas não há o que acrescentar nem retirar. Por quê? Porque está consumado. Quando sua consciência e a minha consciência vier lhe acusar dos seus pecados do passado, meu querido, daquilo que você olha para trás, e pode ser que alguém não sinta nojo ou arrependimento de algumas práticas que cometeu lá atrás, mas quando você olha, ainda talvez lhe doa o coração, mas não faça isso. Porque quando sua mente, isso é coisa da sua mente, isso é dardo inflamado do maligno, vier lhe acusar daquilo que você já fez, mas hoje você está em novidade de vida, você diga claramente para a sua mente, para essas lembranças, que está tudo consumado. Já foi tudo consumado, já foi pago, não há mais dívida alguma sua. Responda: eu fui completamente perdoado em Cristo Jesus. E eu estou em novidade de vida.
Essas lembranças, elas devem ser sepultadas, meu querido. É claro que Deus permite que nós venhamos a lembrá-las, primeiro porque temos uma mente própria para isso, mas que também não venhamos a nos ufanar, não é, de quem somos hoje. Mas, às vezes, vem de forma direcionada para tentar lhe tirar aquilo que você tem de bem maior, que é a sua redenção em Cristo. Diga: está consumado, porque eu fui perdoado em Cristo Jesus. Está consumado, e consumado está. Quando o pecado quiser te escravizar, responda: está consumado, fui plenamente liberto e regenerado em Cristo. Eu hoje é que vivo em liberdade plena. Nada me aprisiona como no passado. Porque na ideia de alguns, o ser de Cristo é como estar preso, limitado. Não! Nada hoje nos aprisiona. Hoje nós estamos completamente livres. Por isso que a Escritura bem diz que Jesus falou claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Por isso que a religião, cheia de dogmas, de não faça isso, não deixe de fazer aquilo, não nos condiz, embora sabemos que uma vida de santidade é importante, mas nós não seguimos rituais, porque nós somos completamente livres em Cristo Jesus. Por isso diga abertamente: está consumado. Nada me aprisiona hoje. Quando o diabo vier lhe atacar, responda: está consumado, porque você está derrotado. Você foi vencido. Ele não será vencido, ele já foi vencido. E age hoje porque é próprio dele, no tempo que lhe resta, fazer as atrocidades que hoje faz com liberalidade humana nos corações e nas ações. Mas louvado seja Deus, porque ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Meus irmãos, por isso vamos em alto brado de vitória. Por isso que a vitória de Cristo é a nossa vitória, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. A vitória nos é dada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus que essa vitória, ela já foi consumada. Ela já foi cumprida. Ela já foi carimbada. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Que a igreja seja edificada com essa palavra. E que nessa manhã de Páscoa, nós possamos aqui, irmãos, estar com o nosso coração muito convicto daquilo que nós cremos. Por isso que alguém já disse que nós não somos, o termo protestantes não encaixa muito bem com a gente. Que nós somos afirmantes. Nós afirmamos. Nós podemos protestar contra os pecados em nossa vida, primeiramente, e apontar com a nossa voz profética. Mas mais do que protestar, vivendo aquilo que estamos sendo o contrário, e propagamos em nosso discurso aquilo que nós cremos com a nossa vida. Mas nós afirmamos cada vez mais de que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu e consumou por nós as nossas vidas, a história das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar antes de entoarmos esse hino maravilhoso. E queremos aqui nessa manhã deixar a nossa gratidão ao Deus eterno, que promoveu eterna redenção em nossas vidas. Porque vivo Ele está, vivo está, ressuscitou de fato, e plenamente vivo, continua agindo em nossas vidas. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome nessa manhã. A Tua igreja aqui está reunida para celebrar a vitória dada
por meio de Cristo Jesus, porque tudo está consumado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa igreja, ela é muito grata porque o Senhor veio trazendo plena redenção, redenção eterna. E venceu o diabo e as potestades malignas, nos dando, sim, a condição de, pela graça, sermos alcançados para uma vida eterna em Cristo. Ó Senhor, que em nosso coração isso esteja bem sólido, bem firme. Abençoa a tua igreja nesse dia. Dá-nos cada vez mais, Senhor, a clara convicção dessa nossa missão de propagar o Cristo ressuscitado. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.